Mestre amado Jesus, nesse instante então, nós vamos unindo os nossos corações naquele desejo sincero de aprender um pouco mais dos ensinamentos através de André Luiz. Cumprimentamos a fraternidade amiga que nos acompanha, que nos ajuda na nossa imperfeita indisciplina, pedindo aos mentores que supram as nossas deficiências nessa noite. E acompanhamos assim a Gisele na prece inicial. Senhor Jesus, querido amigo de nossas almas, estamos aqui reunidos hoje, Senhor, em seu nome, aprendendo seus ensinamentos, te pedindo para orientar a Ana, que dirige os estudos, e orientando o nosso pensamento, Senhor, para que possamos adquirir cada vez mais conhecimentos e que sejamos luz, onde estiver, Senhor, para ajudar o nosso próximo. Obrigada sempre, meu querido amigo, por estar conosco. E que assim seja. Graças a Deus. Bom, então, se o capítulo passado foi concentrado aí no processo obsessivo, nesse capítulo a gente vai ver as malhas que a gente vê no momento de ajuste com a lei de amor e o impacto que algumas das nossas atitudes impensadas podem ter na nossa vida, né? Uma das coisas que mexeu comigo nesse capítulo foi o Silas falando, né, que um minutinho de desequilíbrio pode gerar problemas, dores que vão demorar séculos para serem resolvidos. Então, aí a importância da gente ter o controle das nossas emoções, né? Aí nesse capítulo, que é um capítulo tão atual, de pensar em crime passional, em infidelidade, isso daí aconteceu em, sei lá, no século XIX, estou imaginando, né? Só fazendo a conta de matemática simples aí do ano quando o livro foi publicado, menos o número de anos que o Silas já estava lá, mais os anos que ele passou no umbral, enfim. A gente vê que tem aprendizados que a gente ainda não soube sublimar, né? E melhorar. Bom, ele chega na casa de Luiz e tem algumas coisas que realmente André Luiz ele bota cada uma das palavras, não é por acaso, não é por engano. E uma das primeiras coisas que ele fala é que ele vai lá, ele vê o Luiz e a fisionomia dele era muito semelhante à fisionomia que ele tinha visto na noite anterior, quando ele estava desprendido do corpo. Então, para a gente, isso aí foi até uma conversa que a gente teve no nosso encontro de estudo aqui no Chico Xavier, e que a gente estava falando do perispírito como molde, né? Que é esse molde que fica entre a matéria, né? O corpo físico e o espírito, a energia do espírito mesmo, né? Porque o espírito em si não tem forma. Mas então a gente vê que apesar, claro, que no momento que ele estava desprendido, aquela loucura, o desequilíbrio espiritual dele devia ainda tornar o perispírito, a matéria do perispírito maleável ainda muito mais feia, a gente vê que existe essa coimagem entre o perispírito e o corpo. Então quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu morrer, provavelmente eu vou ter uma fisionomia semelhante à minha. É claro que essa fisionomia, ela vai ser diretamente impactada pela qualidade dos meus pensamentos. E vai transformar, vai modelar o meu perispírito para o bem ou para o mal, para a coisa mais bonita, coisa mais feia. Aí outra coisa que me chamou a atenção nesse capítulo, ele tá lá, as pessoas estão conversando na copa da casa,
e só falando coisa ruim. E o Luiz, todo mundo escutando e ele falando de todas as desgraças que podem existir. Quantas vezes a gente passa por isso, né? A gente vai, tem reunião de família, vai sair com os amigos e a gente fala mal dos políticos, mal da economia, dificuldade de emprego e trânsito da cidade. Jesus! Ele vira pra gente e fala, esse pessimismo é doença da alma. E se a gente ficar focado só nesses assuntos ruins, nós vamos adoecer o corpo físico também, porque já estamos doentes. Porque quem foca no mal está doente da alma. Mas quem continua focando no mal, a gente vê que essa doença, essa condição passa para o corpo físico também. E ele fala esse peso pode trazer danos incríveis. Então, a gente ser o Mr. Mrs. Apocalipse Sinal, só vê problema em todo lugar, a gente está indo pro lado errado. Não adianta eu ver o mal e eu não fazer nada a respeito. Então, o que ele está querendo dizer aí me lembrou um livro que eu li há muitos anos atrás em administração que chama Knowing Doing Gap, que muitas vezes a gente vê no mundo corporativo. Todo mundo sabe qual é o problema. Consegue falar, descrever e tal, ninguém resolve. E nesse caso, a gente vê uma coisa muito semelhante, né? Que ele está falando, né, do egoísmo, da pobreza, dos problemas aí da agricultura, etc. Mas ele mesmo está enfurnado no seu próprio egoísmo, sovinice e orgulho. Aí, outra lição importante que a gente vê André Luiz dando pra gente. O obsessor, um deles, o Leonel, que a gente vê que é o cérebro dos dois, né? Ele fala, tá vendo? Esse homem aí, ele merece estar sofrendo, ele não merece nem estar vivendo. Gente, os nossos obsessores observam o nosso comportamento. Nosso exemplo tem uma força moral muito grande. O obsessor que está vindo atrás de mim e está vendo que eu estou tentando me melhorar, eu estou tentando fazer o bem, vai chegar uma hora que ele vai cansar. Agora, se esse mesmo obsessor encontra em mim aqueles comportamentos que se afinam com o que ele imagina que eu seja e se afinam com a sua própria vibração, ele vai continuar perto de mim. Eu tô dando lenha, tô botando lenha na fogueira nesse aspecto. Então, a força do exemplo que a gente tem não serve só para aqueles que convivem com a gente, mas servem também para as nossas testemunhas espirituais, as nossas testemunhas invisíveis que todos nós temos. Como o Chico já falou, quem tem pouco obsessor tem 7. Então, se a gente está aqui em 7 pessoas, tem aí 50 obsessores que estão aí por aí aprendendo com a gente, fora os espíritos que vêm aí cuidar do nosso trabalho, né? Aí Silas vem e faz um comentário que é o diapasão, o extremo. Ele fala, então, será que dá pra gente julgar? Né? Porque ele tá tendo as condições que ele precisa para se regenerar? Como é que você quer que o devedor pague você se você cortar a mão dele? Como é que ele vai trabalhar para te pagar? Então, para a gente poder dar, a gente precisa ter o conteúdo dentro da gente. Da mesma forma que a gente não tira leite de pedra, né? A gente só consegue fazer o bem quando a gente aprender esse bem. A gente só vai conseguir dar amor quando a gente tiver amor dentro da gente. Por isso que é importante a gente plantar essas sementinhas dentro da gente e dentro das pessoas que convivem conosco. Porque se elas não sabem amar, a gente tem que, através da nossa força de exemplo, ajudar. E outra coisa interessante que ele fala ele é um doente necessitado de compaixão.
há moléstias da alma que arruinam a mente por tempo indeterminado. Quer dizer que esse pessimismo, esse egoísmo, essa dureza de coração, mesquinhez que ele tem, é uma doença mais séria do que a do corpo físico. Se a do corpo físico a gente resolve tomando um remédio, tomando outro, e muitas vezes depura nessa vida e na outra vida está melhor, a doença espiritual, a doença mental, não. Então, a gente pode atrasar o nosso crescimento espiritual com esse nosso comportamento negativo por tempo indeterminado. Então, o vigiar não é só naquilo que eu faço, o vigiar é também naquilo que eu penso e naquilo que eu falo. O poder da palavra, a gente está vendo que se o pensamento cria, a palavra muito mais, né? Bom, aí Silas começa a se abrir, quer conversar. Outra lição importante, ele não vai conversar ali naquela copa perto do Luiz. Por quê? Qual é a qualidade do ambiente que está ali? Qual é a vibração do ambiente? Pela forma pensamento que está sendo gerada naquela conversa e pela própria forma pensamento, pelas formas pensamentos que estão dentro daquela casa, pela conduta dos moradores. Ruim, a gente já sabe. A casa está em frangalhos fisicamente, está em frangalhos espiritualmente também. Então ele sai e vai conversar do lado de fora. E ele faz uma colocação como se a natureza fosse, ou dizendo que a natureza é uma forma de oração de Deus. É uma forma da gente se conectar com Deus. Então isso serve pra gente. Quando a gente estiver se sentindo com o peito amarrado, precisando de inspiração, a gente procurar um lugar da natureza que faça a gente se sentir bem. Seja num parque, seja num rio, num lago, a gente aproveitar o lado de fora, as bênçãos que estão distribuídas ao nosso redor. E aí ele comenta, então, não adianta só ir na igreja uma vez por semana. Não adianta ir no centro toda segunda-feira das 7h30 às 8h30. Não é o suficiente. O que faz a gente ser cristão é nós vivermos os ensinamentos de Jesus 24/7, 365 dias por ano. Agora, você vai falar assim, Ana, mas não dá, né? Porque aí toda vez que eu tô em casa e aperto o botão aqui que fica embaixo do meu cotovelo, eu viro bicho. É verdade, né? Isso acontece, cada um de nós tem o nosso calcanhar de Aquiles. Mas o importante é a gente ter essa consciência, né? Então, porque quando fulano fala tal coisa, quando ciclano faz tal coisa, a ação deles gera uma certa reação negativa dentro de mim. Tá bom? Entendi. O que eu vou fazer a respeito disso? Porque eu não vou mudar o outro. Eu vou mudar eu mesmo. Isso é ser cristão. Isso é chamado reforma íntima. E é isso que ele está falando. Então, para a gente passar pelo processo de renovação espiritual, a gente precisa aprender. E a gente só aprende estudando. Então, seja estudar aqui, seja estudar através de um livro, seja na imensidão de qualidades e quantidade de palestras que estão disponíveis no YouTube. Gente, isso é um depósito, é uma biblioteca infinita de conteúdo. Então, em vez da gente usar o nosso tempo procurando bobagem na internet, olhando Facebook, olhando Instagram, lendo revista de fofoca, vamos usar o nosso tempo para aprender, para estudar. Aí a gente aprende, aí ele fala, a segunda parte é trabalho no bem. Você vê que nesse caso, o Silas fala mais para diante, se ele tivesse como médico trabalhado no bem, apesar de não ter fé, porque ele não tinha fé, o bem que ele tinha feito já tinha ajudado ele, né? E a gente saber escolher as nossas companhias. Por quê?
Porque as mentes semelhantes, não só elas se atraem, mas elas também reforçam a qualidade do pensamento. Então, não adianta eu querer viver melhor, viver bem no aspecto espiritual, de fazer o bem, se eu só ando com gente que não valoriza o comportamento moral, com gente que é antiético. Eu tenho que procurar pessoas que pensem comigo, junto, semelhante. É claro que a gente nunca vai achar pessoas iguais a nós, mas elas precisam ser simpáticas aos nossos propósitos, à nossa conduta, né? Sem isso fica muito difícil de se regenerar. E é tão fácil a gente entender isso, né? Primeira coisa que faz com uma pessoa que vai para o Alcoólicos Anônimos é falar o quê? Pumba, acabou, não vai mais andar com quem bebe. Porque é muito difícil parar de beber quando você está rodeado por gente que bebe. Agora, se parar de beber é difícil, né? É difícil porque é uma doença espiritual e é uma doença física, quimicamente, né? Que a gente sabe que existe no organismo. A gente acabou de ver no slide anterior que a doença da alma, os nossos vícios, as nossas paixões, os nossos erros de passado são doenças muito mais complicadas. Então, se é difícil eu parar de beber e eu devo trocar as minhas amizades com gente que vai tomar água e suco de laranja, se eu quero parar de fazer fofoca, eu não posso andar com quem faz fofoca. Se eu quero parar de ficar reclamando da vida, eu tenho que falar com gente que olha para o lado positivo da vida. Enfim, eu tenho que me envolver com pessoas potencialmente melhores do que eu, que possam passar para mim algum tipo de ensinamento para o meu crescimento, né? Aí outra coisa que ele fala que eu achei muito interessante ele cita aquela passagem de Lucas de Jesus, né, falando da importância da gente se ajustar, né, e se entender com os nossos inimigos enquanto a gente estiver aqui, porque depois complica, né? E ele desenvolve um pouco. E quando eu estava pensando em qual a figura que eu usaria, a metáfora, eu pensei num emaranhado de corda, né? Aquela corda dura, comprida, que a hora que você tenta desatar, parece que ata mais, né? Toda vez que a gente se endivida, a gente está amarrando mais, enrolando mais essa corda. E ele ensina pra gente que não tem como a gente se resgatar com a lei do amor se a gente não ajudar o nosso credor. Então, aquela pessoa que eu fiz o mal, eu vou ter que ajudar. Porque é ajudando aquela pessoa em que eu vou encontrar a paz dentro de mim que vai me libertar. Eu não consigo zerar os meus débitos sem colocar dinheiro na conta bancária do céu. Como é que eu coloco dinheiro na conta bancária do céu? Good deeds, né? Estão fazendo bem para os outros, mas principalmente fazendo bem para aquelas pessoas a quem eu não soube amar. E como a minha mãe sempre fala, quem sabe mais tem que dar mais. Então é muito fácil a gente descrever o defeito do outro, falar, apontar o dedo. O difícil é a gente take the high road. Então tá. Então se eu estou vendo esse erro, se eu vendo esse defeito, eu sou igual. Se eu não sou, eu tenho que fazer melhor do que isso. Né? Por quê? E vai existir sempre essa ligação entre o credor e o devedor até o resgate completo. E a gente vê que da mesma forma que existe o laço feito pelo amor, que ele é independente do espaço e do tempo, a gente vê esse mesmo laço acontecendo do lado do desamor também. Né? Então, peraí, Ana. Então quer dizer que o amor une a gente indeterminadamente e o ódio também? Sim, é isso. Então quer dizer que se eu quiser me livrar do obsessor, eu tenho que fazer ele não me odiar mais? Sim, é isso. Enquanto existir
a tristeza, o rancor, a mágoa, eu vou continuar ligada ao meu obsessor e vice-versa. Aí Silas começa a contar a história dele, todo mundo fica surpreso, como a gente sabe. Por quê? Porque hoje ele está numa posição diferente. Mas aí serve para nós como um exemplo, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, não, porque eu não consigo ajudar, porque eu sou tão imperfeita, porque eu não tenho tempo, porque eu brigo com meu marido, porque eu tenho muito problema em casa. E a gente está vendo que o resgate dele, a purificação dele, o ajuste dele com a lei, está acontecendo como? Através do trabalho no bem a todos. O trabalho do bem universal. Então, a gente falar que não tem tempo de ajudar, significa que nós não estamos fazendo o tempo para ajudar. E aí, ele contando a história dele, né, os erros de passado, ele fala uma outra coisa que nós comentamos na reunião do estudo dessa semana, ou semana passada, que é a lembrança limitada que a gente tem quando chega no plano espiritual. E ele explica aí por quê, né? Ele fala, bom, eu só sei até ali, porque não adianta eu saber mais. Porque aquela pessoa que tá, o indigente, o doente, enfermo, precisa cuidar do aspecto mais urgente. O mais urgente é esse. Imagina se eu ficasse sabendo de todas as atrocidades que eu fiz nos últimos 20 séculos. Eu ia enlouquecer. Então eu tenho que resolver os meus problemas, os meus débitos com a lei de amor, de pouco a pouco, devagar, né? E aí ele fala da riqueza, descrevendo como um teste. Teste para quê? Para o orgulho, para o egoísmo, mostrando que a potencialidade que ele trouxe era para ser usada em relação às pessoas que estavam ao redor dele, né? E essa prova da riqueza ele passou várias vezes e bombou todas as vezes, né? Então, quando a gente tem qualquer tipo de riqueza, nesse caso a gente está falando da riqueza material, mas seja riqueza intelectual, né? E todo mundo tem alguma coisa para dar. Todos nós temos os nossos talentos. A gente precisa usar, trabalhar com esses talentos de uma forma e ajudar a sociedade, né? O exemplo dentro de casa que ele tinha era de um pai também egoísta, egocentrado, sem fé, mas com uma mãe que passou os valores de religiosidade para ele, que estimulava, que levava ele para fazer caridade. E aí, outra lição importante, papel de nós como pais, de pegar a nossa mão e levar para fazer o bem. Porque isso vai pesar, vai ficar na nossa história, gravada numa das páginas das nossas vidas, que vai ajudar a gente a lembrar de qual é o caminho. Então, isso da gente achar como pais, não, eu não vou deixar meu filho escolher quando ele quiser a religião e esse negócio de pensar em Deus, isso, quando ele crescer, ele resolve. A gente tem que lembrar que da mesma forma que a alimentação física é importante, então eu preciso comer maçã, preciso comer legume, eu não devo comer muito açúcar, etc. A alimentação espiritual, que é a qualidade dos pensamentos, o nosso comportamento, a ajuda ao próximo, o serviço no bem, a fé, religiosidade, eu não estou falando, não é para a gente forçar o filho a ser cristão, ou ser judeu, ou ser, enfim, católico, enfim. Não, é a religiosidade, é o lado moral que precisa ser plantado dentro do coração dessas crianças, das nossas crianças, porque aí essas sementes, elas vão desabrochar, a gente não sabe quando, mas a gente já viu aí nos livros de André Luiz que elas desabrocham, né? Bom, a mãe falece, pai casa de novo, Silas, aí eu botei Luiz, mas é o Silas, desculpa, ligado ainda ao apego dele
a riqueza, fica descontente. Ele não consegue ficar em paz, pensando que agora essa mulher que entrou vai pegar parte do meu dinheiro que eu tava lá, que nem raposa em cima do meu pai. E ele, dentro da loucura espiritual, lembrando, como a gente viu no primeiro capítulo, que o pessimismo, o egoísmo, o orgulho é doença espiritual, mais séria do que a doença do corpo. Ele planejou o crime. E consegue o objetivo dele, que era a herança. Mas aí a consciência bate por causa dos efeitos que o egoísmo dele, o apego, teve na vida dele. Então, de repente, pelo apego ao dinheiro, ele traiu o pai, traiu a madrasta. O pai assassina a madrasta. Então, um crime passional. E depois a gente ainda vê um caso de suicídio. Então, a gente, suicídio, claro, não foi premeditado, mas semi-suicídio, pensando que por ele, pelo desamor, pela falta de elan que ele tinha pela vida, ele mesmo estava acabando com a própria vida. Que aconteceu a mesma coisa com o pai, foi um suicídio indireto. Então, por causa do apego da riqueza, a gente teve aí então, crime premeditado, traição, morte passional, assassinato passional e 2 casos de suicídio indireto. Olha que coisa mais complicada, por causa do dinheiro, por causa de uma herança. E aí ele conta que sofreu para chuchu. Antes de ir para o plano espiritual, a gente vê ele tendo lapsos, memórias, pontos de memória de ouvir o pai falando: acorda, filho, acorda, filho. Será que isso era real? Provavelmente. Então, muitas vezes, aqueles que nos amam profundamente, eles vêm para sacolejar a gente, falando: Ana, ó, presta atenção, você está indo na contramão, minha filha. Então, se a gente tiver com aquele gut feeling que a gente está no lugar errado, a gente tem que fazer alguma coisa. O que ele podia ter feito? De novo, se ele tivesse começado a trabalhar no bem, em vez de querer fugir para a Europa para esconder e esquecer os próprios problemas, talvez o resultado tivesse sido bem diferente. E mais uma vez a gente vê que não adianta a gente levar as nossas dores, os nossos rancores, o nosso ódio, que a gente pode estar no restaurante mais bonito do mundo, na cidade mais maravilhosa que existe, aquela sensação de vazio vai junto conosco, né? E aí começa ele a descrever como é que vai funcionar o processo de regeneração. Gente, olha só, ele quer reencarnar e não pode. Então, quando a gente não valoriza a nossa vida, também nós estamos dando uma charré. A bênção da vida é o maior presente que a gente pode receber de Deus. Quando a gente brinca que tem fila lá em cima, é verdade. 1/3 só da população está encarnada, 2/3 está desencarnado. E tem mais gente querendo vir do que barriga para trazer. Então, a chance que a gente tem aqui tem que ser bem aproveitada. O tempo que nós temos aqui precisa ser aproveitado. Nesse caso, ele está trabalhando no plano espiritual para se reajustar, trabalhando com o pai, com auxílio da mãe. Então a gente vê o amor aí ligando essas fronteiras todas, a mãe muito mais evoluída do que os dois, dando o suporte por amor, né? Mas primeiro ele precisa encontrar a tal da Aida. E até o presente momento desse livro, ele não teve o mérito para isso. Olha só, quer dizer que tudo que ele fez, esses anos todos que ele está trabalhando na Mansão da Paz, toda ajuda, todo bem, todo o sofrimento que ele passou,
no umbral, no inferno, antes de chegar na mansão da paz, antes de ser resgatado, não é o suficiente. E para voltar, aí o pai vai ter que reencarnar, aí a mãe vai ter que reencarnar, aí depois eles têm que casar, para depois ele nascer, para depois a irmã nascer. Então a gente está falando aí de mais quantos anos? E além disso ele fala, mesmo antes dela nascer, ela vai ter que passar anos aqui se preparando, por causa do estrago que aconteceu, dessa loucura espiritual que ela passou antes de morrer, por causa dele, ela já era frágil, mas aí ela entra num processo de depressão ainda pior, de fadiga crônica. Até eu achei interessante porque eu olhei na internet para ver o que era esse nefralgia que ele falava, e na verdade é uma doença, esse termo foi usado no começo do século XIX, que hoje a gente conhece como fadiga crônica, que é essa sensação de dor no corpo, de tristeza, de não consigo mais viver, de a vida é muito pesada, né? Bom, a gente vê que esse desespero da Ida acabou fazendo neurastemia. Desculpa, eu falei errado. Não era neuralgia, é neurastenia que ele fala. Neurastenia. Esse processo que ela passou acabou sendo uma auto-obsessão que ela fez. Então, ela cometeu erro? Sim. Mas por causa do sentimento de culpa que ela sentiu, ela mesma acabou complicando ainda mais o seu quadro, né? Deixando ela num processo de loucura. E esse processo de loucura aconteceu não só para ela, para a Ida, como Silas também. E continuou no plano espiritual. A Ida não fez um plano maquiavélico premeditado, não matou ninguém diretamente, né? Sim, indiretamente, sim. Teve consequências funestas o fato dela ter sido infiel. Mas no caso do Silas, o caso dele foi mais complicado do que o dela. E aí? Os dois chegam do outro lado altamente desequilibrados e demoram anos para conseguir se ajustar, né? Então, isso quer dizer o quê? A nossa sintonia mental, aquilo que nós temos dentro de nós, não muda com a morte. Então, isso de eu achar que eu consigo resolver os meus problemas pela fuga do suicídio, nananina, não. Esse problema de depressão, de desapego, de não quero mais viver, de não aguento mais, é a maior síndrome, a maior doença do século atual. Então é importante a gente lutar contra esse sentimento. E como é que a gente faz isso? Através do trabalho, através da caridade, né? Muitas vezes esses erros que a gente faz, a gente viu aí nesse caso da infidelidade, de abuso de riqueza, de crime passional, enfim, pode criar reações que a gente perde a conta e que vão complicar a nossa vida futura de uma forma enorme, né? Então, a gente colocar esses momentos de insânia, como às vezes botar ele numa prateleira e pensar, não, amanhã eu penso nisso. Então, se eu quiser fazer uma bobagem muito grande, então resolvi que essa semana eu quero ser infiel com meu marido. Para a gente pegar e parar para pensar nisso. Porque qual será o impacto que isso vai ter na vida do meu marido, dos meus filhos, dos meus pais? Se a outra pessoa for casada, na vida da outra pessoa, da outra família. As veias, o enrosco da corda vai ser grande. E a gente não sabe onde é que termina. E quanto tempo demora para acertar. Então, para a gente terminar aqui o nosso estudo desse capítulo aí, que somos todos nós, né? Então, seja no nosso pessimismo, seja na nossa facilidade de focar no mal, seja no nosso apego material, seja
seja na nosso apego à transitoriedade das coisas, dos sentimentos, para a gente refletir, né? A primeira coisa é aquilo dele ter saído da sala para conversar do lado de fora. A gente saber escolher a hora e o lugar para conversar com os outros. Se a gente quiser ter o resultado que a gente quer. Então, no momento da briga, no momento que a gente está no ápice da loucura psíquica, no meio quente, não é hora de conversar, né? A gente não sabe o que dano isso pode ter. A outra coisa, ele fala, a situação do nosso espírito é de doente grave. Então, ele mesmo, Silas, descrevendo que esse desequilíbrio mental é uma doença grave e que não se sabe quando vai ser a cura. E a outra coisa para a gente pensar é, por mais que eu ame o outro, por mais que eu ame meu marido, porque por mais que eu ame meu filho, eu não vou conseguir aprender a lição que eles precisam aprender. Então é necessário eu dar as ferramentas para que eles andem sozinhos. Essas ferramentas como? Através do meu exemplo. Mas não adianta eu querer fazer a lição de casa do meu filho se ele não sabe matemática, porque senão ele vai crescer sem saber fazer uma conta de somar. Né? Então, a gente lembrar que da mesma forma que eu não consigo ser responsável pelo crescer, ou eu não consigo forçar o outro a crescer, eu posso dar o instrumento, eu tenho controle do meu crescimento pessoal. É responsabilidade minha, independente do que está acontecendo ao meu redor. Né? E o acaso não existe. A gente vê aí um caso de família real. Como será que é na nossa casa? A dificuldade que a gente tem com alguns irmãos, a dificuldade que a gente tem com o pai, ou o irmão que nasceu doente, que a gente tem aquela paixão, ou alguns irmãos que a gente gosta mais e outros gosta menos. A gente está vendo nesse capítulo que o acaso não existe. Que aquelas pessoas que vêm para a nossa vida, que cobram mais a gente, provavelmente é porque são aqueles credores que a gente magoou no passado. Bom, era isso que eu tinha para falar essa noite. E vamos então abrir para pergunta agora. A gente tem mais uns 6 minutinhos. Eu vou tirar todo mundo do mute aqui. Quem quer comentar? Posso começar? Uhum. Porque o que me marcou mais na nossa reflexão de hoje foi bem no começo, quando você falou que 1 minuto pode desencadear muita felicidade ou muita infelicidade para a gente. Estão lembrados? Sim. E nessa hora eu senti intensamente a ligação do que André Luiz está ensinando com o texto evangélico em que Jesus fala: se alguém te bater na face direita, oferece também a esquerda. É claro que é uma colocação simbólica, não é para a gente estar deixando o outro bater, é para mostrar que a gente tem que neutralizar a vibração negativa com o perdão, com a aceitação, com a tolerância, com o esforço de harmonização para cortar essa energia negativa que vai jogar a gente no fundo do abismo, né? Então, uma lição assim muito adequada para o nosso dia a dia, tanto na convivência familiar, como no ambiente de trabalho, onde surgiu o impulso negativo de dentro de nós ou de fora, o que a gente tem que fazer dentro dos padrões morais de Jesus é cortar, é oferecer o nosso amor e neutralizar aquela carga negativa. Aí a gente minimiza a dor do momento presente e evita muita dor de futuro. Estão de acordo? Sim. Aquela história do Chico da Água Santa, né? É. O amor remove montanhas, né?
O que me chamou muito a atenção nesse capítulo é Silas, com todo o conhecimento que ele tem, com todo o preparo, treinamento, instruindo outras pessoas, mas ele não estava pronto para resgatar ele mesmo. Óbvio que tem uma série de circunstâncias e outras pessoas envolvidas, mas ele também não estava pronto para conhecer a história dele, o passado dele. Ou seja, não é porque ele estava trabalhando no bem e ele realmente estava sendo uma pessoa melhor que ele está pronto. Então isso me chamou muito a atenção. Uhum. A gente não tem que esperar a perfeição, né, Gi, para fazer o... A gente tem que começar a trabalhar agora do jeito que a gente pode, da melhor forma que a gente pode. Agora ter aí o direito de poder resgatar, né? Essa desculpa da gente de ser imperfeita é usada muitas vezes, né? E aí é um ponto, como você falou, muito importante, de que mesmo eu tendo um passado cheio de marca, eu ainda posso fazer o bem. Ana. Oi! Fala, Cris. Não, é realmente um capítulo assim, muito que ensina muito a gente. E ele no planejamento, né, que ele falando dele voltar como irmão, né? Uhum. E ajudar, porque ele se aproveitou de uma fraqueza dela, né? Uhum. Achei isso muito tocando, se aproveitar, quer dizer, ele sabia, né, da fraqueza dela e, né, se aproveitou. Mas, assim, do que a gente, de todas as provas, das situações que a gente tem, igual ele encarnado, aquela questão de ajudar, né, a irmã, né, não era assim um favor, mas um compromisso. E o quanto que no nosso dia a dia, na família, no trabalho todos os dias, a gente é colocado em situações que a gente acha que, assim, a gente está ajudando, está fazendo uma caridade, e muitas vezes a gente está ali como resgate, né? Para a gente, assim, pensar um pouco, né? Não ter aquele orgulho, porque até eu esqueci qual que é a palestra do Haroldo, porque eu escuto a palestra dele todo dia, que tinha um pai que estava reclamando que ele gastava demais com os filhos, né? Ele dava tudo para os filhos e ele estava cansado, e numa reunião, né, se comunicou, e um dos integrantes falou assim: você só tem o que você tem por causa deles, porque você está devolvendo a eles. Uau. Então, assim, o quanto que a gente tem que é apenas emprestado e que é um compromisso, assim, sabe? Todos os dias. Você me marcou muito, né? Você falou uma coisa no começo que eu fiquei fugiu agora que você estava a sua linha de pensamento. Você falou uma coisa super importante de se aproveitar da fraqueza dos outros. Exatamente, era isso. Essa fraqueza, sabe? Isso. Agora, vou botar você no mute para com muito barulho, tá? Essa fraqueza é a mesma técnica que a gente viu o obsessor usando, que foi descrita no capítulo anterior, né? Então, mais uma vez, a gente vê aí no comentário da Cristina e no que foi escrito por André Luiz, que a obsessão não é só do mundo espiritual para o mundo material. A gente já viu. A obsessão é mundo espiritual, como a gente viu aí com Antônio Olímpio e os dois irmãos, o Leonel e o outro, Camilo. Mas também no ponto de vista material. Então, eu posso ser obsessor da minha família, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão? Posso. A partir do momento que eu estiver explorando as fraquezas deles e estimulando, eu estou sendo um obsessor.
Mas tem o exemplo bom que a mãe dele reconheceu nele a fraqueza e tentou, na sensibilidade dela, ela tentou encaminhá-lo, né? Na questão da medicina, né? Ela teve toda a sensibilidade de caminhar ele por um caminho que ele se desenvolveria mais espiritualmente. É claro que cada um na sua hora, né? Pois Ele é. ainda não estava pronto para captar, né? Aquela lição, né? Uhum. É sim. E aí são exatamente os dois fios da faca, né? Eu posso ir para um lado quanto eu posso ir para o outro. Então, também como pais, não adianta eu ficar só adorando a pílula e passando manteiguinha ali para fingir que não está acontecendo nada. Não, se eu sei que o meu filho é egoísta, se eu sei que meu filho é ambicioso demais, que ele é orgulhoso, eu tenho que ajudar a vencer essas deficiências, porque senão a gente não sabe. Também é um outro aspecto, né? A mãe tentou, não conseguiu. Ela está numa situação muito melhor do que eles, mas já imaginou a consciência pesada dessa mãe se ela tivesse visto esses defeitos do filho e não tivesse feito nada? A dor dessa mãe de saber que ela podia ter feito mais pelo filho para que ele não errasse. Bom, tá na hora da gente encerrar. Já passamos aí 3 minutinhos. Então, nós vamos assim, fechando os nossos olhos, respirando fundo, unindo os nossos pensamentos, os nossos corações, nós que estamos aqui ligados em diferentes partes do mundo, né? Num só pensamento aí de aprendizado, de estudo, em conjunto. Vamos acompanhando Cássio, que fará a prece final para nós. Deus Pai de misericórdia, agradecemos mais uma vez estarmos aqui reunidos, que os nossos mentores encontrem os meios para nos ajudar em todos os momentos, que a gente esteja aberto às boas ideias, às boas inspirações, para que a gente consiga, na nossa jornada, plantar o bem e o amor nessa dimensão. Que a paz de Deus esteja sempre conosco e que o bem sempre triunfe. Glória. Amém. Graças a Deus.